Olá, sejam todos bem-vindos. No final do último vídeo, eu prometi falar sobre uma vitamina que deveria ser pedida antes de qualquer cirurgia odontológica e que a maioria dos dentistas ainda ignora. E hoje eu estou cumprindo a promessa. Mas antes eu preciso fazer uma pergunta direta. Você sabe qual que é o seu nível de vitamina D no sangue agora? Se você respondeu não, você está em boa companhia. Pesquisas mostram que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo têm deficiência de vitamina D. No Brasil, esse número é assustador, porque a gente vive num país tropical, com sol o ano todo, e ainda assim a maioria das pessoas está com esse nível baixo. Agora, por quê? Porque sol no rosto durante o trajeto de carro não conta, porque protetor solar bloqueia a síntese, porque a partir de 50 anos a pele perde progressivamente a capacidade de converter a luz solar em vitamina D. E por que ninguém pede esse exame de rotina? Hoje eu vou explicar por que a vitamina D é fundamental para a saúde da boca, dos seus ossos e do sistema imunológico. E por que eu não faço nenhuma cirurgia no meu consultório sem verificar esse nível antes. Vamos começar pelo básico, porque esse é um erro que precisa ser corrigido antes de tudo. Que a vitamina D não é uma vitamina. Tecnicamente, ela é um hormônio esteroide que o seu corpo produz a partir da exposição solar e que atua em mais de 2.000 genes do organismo humano. Ela regula o cálcio no sangue, modula o sistema imunológico, controla processos inflamatórios, protege neurônios. E o que mais nos interessa aqui, ela é absolutamente essencial para a formação e manutenção do osso, porque sem a vitamina D na quantidade adequada, o cálcio que você ingere, ele não é absorvido direito. Ele circula pelo sangue, vai para todos os lugares, mas os lugares errados, e pode calcificar artérias, forma pedra nos rins, mas não vai para onde deveria ir, os ossos e os dentes. Isso já seria motivo suficiente para qualquer cirurgião dentista pedir esse exame. E tem mais, espera aí. Vamos falar sobre o que acontece quando a vitamina D está baixa e você precisa de um implante dentário, de uma extração de dente de siso ou de uma cirurgia periodontal, ou de qualquer outro procedimento que envolva o osso da mandíbula ou o osso da maxila. O implante dentário, para quem não sabe, é um parafuso que pode ser de titânio ou de zircônia e que é inserido dentro do osso para que ele funcione. O osso precisa crescer ao redor do titânio em um processo chamado osteointegração. E esse processo depende diretamente de células chamadas osteoblastos, as células construtoras do osso. E adivinha quem ativa os osteoblastos? A vitamina D. Quando o paciente chega com deficiência de vitamina D, os osteoblastos estão lentos, preguiçosos, funcionando abaixo da capacidade. E o implante dentário, ele pode até ser colocado tecnicamente perfeito, mas o osso não abraça o titânio ou a zircônia com a velocidade e a qualidade necessárias. E o resultado, o maior risco de falha do implante, osteointegração lenta ou incompleta, infecção no pós-operatório e uma possível rejeição. Eu já vi implantes perfeitamente posicionados falharem em pacientes com vitamina D abaixo de 20 nanogramas por mililitro. E já vi casos difíceis com pouco osso disponível se resolverem lindamente, perfeitamente, quando o paciente chegou preparado, com o nível de vitamina D otimizado antes da cirurgia. E isso não é uma opinião minha, porque há estudos publicados mostrando a correlação direta entre os níveis de vitamina D e a taxa de sucesso de implantes ósseo-integrados. Essa é uma evidência que já existe e que a odontologia convencional, ortodoxa, ainda demora para incorporar na rotina. Mas implante é só um exemplo. Vamos falar de situações simples que acontecem em qualquer consultório dentário. Por exemplo, uma extração de um dente, que parece simples. E é, mas quando o osso está saudável e bem mineralizado.
e o sistema imunológico está funcionando bem. Mas quanto à vitamina D, ela está abaixo do que se necessita, o processo de cicatrização do alvéolo dentário fica comprometido. O alvéolo dentário é aquele buraco onde estava a raiz do dente. Demora muito mais para fechar e fica vulnerável a infecções. Aumenta o risco do que nós chamamos de alveolite, que é uma inflamação dolorosa que dá no alvéolo dentário quando não se forma um coágulo de sangue que deveria proteger o alvéolo durante um tempo após a extração. A alveolite é uma das complicações mais dolorosas da odontologia e ela é muito mais frequente em pacientes com deficiência de vitamina D, com o sistema imunológico comprometido, com má alimentação. E isso não é azar, é o terreno biológico que não está apropriado. A cirurgia periodontal, pacientes com doença periodontal grave, que precisam de cirurgia na gengiva, frequentemente chegam ao consultório com grande deficiência de vitamina D. E não por acaso, a vitamina D ela tem um efeito direto na imunidade local da boca. Ela estimula a produção de peptídeos antimicrobianos nas células gengivais. E sem a vitamina D, a gengiva fica menos capaz de se defender das bactérias. A periodontite avança mais rápido e a cirurgia cicatriza mais devagar. É um ciclo. E ele começa com um exame de sangue que custa menos de R$ 50 hoje em dia. Agora eu preciso te falar sobre os números, porque aqui existe uma confusão enorme que prejudica muitas pessoas. O valor de referência laboratorial, que a maioria, dos laboratórios colocam como normal, é acima de 20 nanogramas por mililitro. E se você está acima de 20, o laudo diz, dentro do esperado, normal. Mas só que normal não é o mesmo que ideal, porque 20 nanogramas por mililitro é o mínimo para não desenvolver raquitismo. É o mínimo para não ter uma fratura osteoporótica imediata. É o mínimo para se sobreviver. E para que a vitamina D ela exerça a sua função plena na modulação imunológica, na proteção óssea, na cicatrização e na prevenção do câncer e das doenças autoimunes, o nível precisa estar entre 50 e 80 nanogramas por mililitro. E alguns especialistas em medicina funcional e ortomolecular defendem níveis ainda mais elevados, entre 80 e 100 nanogramas, em casos específicos. Isso significa que um paciente que chega para a gente aqui com 22 nanogramas, recebe um laudo de normalidade e continua com deficiência funcional de vitamina D, quando recebe o implante tem uma chance muito maior de falha e que ninguém correlaciona as duas coisas. Então, qual que é o meu protocolo antes de cirurgias? Primeiro passo, eu solicito o exame de 25-hidroxivitamina D. Esse é o nome correto do exame que mede o nível de vitamina D no sangue, não a forma ativa, que é o outro exame, a 25-hidrox. O segundo passo, se o nível está abaixo de 40, aí eu adio por procedimentos eletivos e iniciamos uma suplementação. A dose depende do déficit do peso do paciente e isso precisa ser individualizado com acompanhamento médico. Não existe uma dose única para todo mundo. O terceiro passo, a vitamina D nunca anda sozinha no meu protocolo. Ela precisa de cofatores para funcionar. E o principal é a vitamina K2, e em especial a forma MK7. A K2 direciona o cálcio para os ossos, e o cálcio tira o cálcio dos lugares errados, como a artéria. A K2 ela é utilizada junto com a vitamina D para diminuir o risco de calcificação vascular. E, além disso, eu utilizo o magnésio, que é essencial para ativar a vitamina D no organismo. Porque sem o magnésio suficiente, a vitamina D, você toma, seja pelo sol, por cápsula, ela não é convertida na forma ativa. É como ter um combustível no tanque e o motor está travado. E aqui vem o detalhe que faz toda a diferença e que poucos profissionais comentam. Não é só a dose que importa, é a forma farmacêutica da cápsula. A vitamina D ela é lipossolúvel
Isso significa que ela só é absorvida pelo organismo na presença de gordura. A cápsula seca, aquela cápsula comum em pó, que você encontra aí nas farmácias em geral, depende da gordura da refeição para ser absorvida. Se você tomar em jejum ou com uma refeição pobre em gordura, boa parte dessa vitamina D ela vai embora, sem ser aproveitada no organismo. A cápsula oleaginosa, o que chamamos de soft gel, ela já traz o veículo lipídico incorporado dentro dela. E a vitamina D vem dissolvida em óleo dentro da cápsula. E quando você ingere, ela já está no ambiente ideal para absorção intestinal imediata, independente do que você comeu. Agora, na prática, dois pacientes tomando a mesma dose de vitamina D, um com cápsula seca e o outro em soft gel oleaginosa, podem ter resultados completamente diferentes nos exames depois de 90 dias. Não porque a dose estava errada, mas porque a absorção foi diferente. Então, quando for comprar vitamina D, olhe o rótulo. Procura soft gel ou cápsula oleaginosa. Essa diferença simples pode determinar se o seu suplemento está funcionando ou se você está desperdiçando dinheiro. Na descrição desse vídeo, eu deixei um link de uma vitamina D3 com K2 e MK7 em soft gel oleaginosa. É o formato considerado ideal e o que eu confio para o meu protocolo. E no quarto passo, eu reavalio o nível em 90 dias. Esse é o tempo necessário para ver uma mudança real nos exames. E aí decidimos se mantemos, reduzimos ou ajustamos a dose. Nesse protocolo, ele não é complicado, ele não é caro, mas ele exige que o cirurgião dentista enxergue além do dente, que ele olhe para o paciente como um sistema inteiro, não como uma boca isolada. E deixa eu te contar o que mudou na minha clínica quando eu comecei a adotar essa abordagem. Antes, eu tinha uma taxa de complicações pós-operatórias que eu considerava normal para a minha profissão. Alveolites convencionais, implantes que demoravam mais que o esperado para o osso integrar. Pacientes que voltavam com inflamação na cicatriz da cirurgia. Mas aí, quando eu comecei a pedir de rotina o exame de vitamina D, e a corrigir o déficit antes dos procedimentos eletivos, essas complicações caíram assim de tal forma que eu não posso atribuir ao acaso. Pacientes cicatrizando mais rápido, implantes ósseos integrados num prazo mais curto do que o esperado, cirurgias periodontais com resultado mais estável. Eu não posso te dar um número exato, porque não é um estudo controlado, é a minha experiência clínica de 35 anos. Mas é uma experiência que construiu uma convicção que a vitamina D, ela não é um protocolo, ela é um protocolo, ela não é opcional. Agora, o que que você pode fazer com essa informação hoje, independente de precisar ou não de uma cirurgia? Número 1, peça esse exame ao seu médico ou cirurgião dentista. Esse exame de 25-hidroxivitamina D. Se quem você consulta não souber interpretar o resultado, além do valor de referência do laboratório, procure um profissional com uma visão integrativa ou ortomolecular. E número 2, exponha-se ao sol de forma inteligente, entre 10 e 11 horas da manhã, ou entre as 15 e 16 horas da tarde. Pelo menos 20 minutos com braços e pernas expostos, sem protetor solar nesse intervalo específico. Esse é o horário em que o índice de raio ultravioleta está no ponto ideal para a síntese da vitamina D, sem queimar a sua pele. E número 3, inclua alimentos ricos em vitamina D na dieta, como salmão selvagem, sardinha, atum, gema de ovo, cogumelos que foram expostos ao sol. Eles não vão resolver uma deficiência grave de vitamina D, mas vão contribuir para a manutenção do nível. E o número 4, se for suplementar, faça um acompanhamento profissional. A vitamina D em excesso ela pode ser tóxica e é uma das poucas vitaminas que tem limite de segurança ideal. Não saia tomando mega doses de vitaminas sem o exame.
Aí lembra, sempre a cápsula oleaginosa soft gel para garantir a absorção. E o número 5, se você vai fazer qualquer cirurgia odontológica nos próximos meses, seja implante, extração de siso ou cirurgia de gengiva, peça ao seu cirurgião dentista para verificar o seu nível antes. Se ele não souber o que fazer com esse número, leva o resultado para um médico que trabalha com a medicina integrativa. Porque a gente merece, você merece um tratamento que considera o seu corpo inteiro e não só a sua boca. Se esse vídeo ele te ajudou a entender algo que você nunca tinha considerado, compartilha com alguém que está planejando fazer um implante ou qualquer outra cirurgia. Pode fazer uma diferença real no resultado. E deixe o seu comentário aqui embaixo. Você já tem o resultado do seu exame de vitamina D? Conta para mim. Eu quero saber em que nível está a sua vitamina D. E no próximo vídeo eu vou falar sobre um assunto muito interessante que vai complementar a utilização da vitamina D para a sua saúde bucal. Por quê? Os níveis séricos de vitamina, eles são assim indispensáveis para se fazer um bom procedimento dentro da cavidade oral e para a saúde sistêmica. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero deixar uma reflexão. Quando eu me formei em odontologia, há 35 anos, eu aprendi a tratar o dente, a restaurar, a extrair e a reabilitar. Essa era uma visão mecânica, técnica, localizada. O dente era o universo. E com o tempo, os pacientes me ensinaram o que a faculdade não ensinou. A paciente com artrite que melhorou depois que tratamos um foco dental. O paciente com fadiga crônica, cuja energia voltou depois de corrigir uma infecção silenciosa no osso. A mulher que tinha implantes falhando repetidamente e que, quando finalmente corrigimos a vitamina D e o magnésio, o implante osso integrou perfeitamente. Esses casos, eles não estão no artigo científico com o meu nome, eles estão nos prontuários do meu consultório, na memória desses 35 anos de trabalho. E eles me ensinaram uma verdade simples. O corpo é um sistema, a boca faz parte desse sistema. E quando você trata a boca sem olhar o sistema, você resolve metade do problema, na melhor das hipóteses. A odontologia integrativa, ela não é uma alternativa à odontologia convencional e nem é considerada uma especialidade. Ela é uma evolução do olhar clínico para o paciente. É fazer o que sempre foi feito, mas com mais informação, com mais contexto, com mais respeito pela inteligência do organismo humano. E é por isso que eu estou aqui nesse canal, para compartilhar o que eu aprendi, para que você possa chegar ao consultório, seja de quem for, com mais perguntas, com mais consciência e mais poder sobre a sua própria saúde. Cuida da sua boca, que ela cuidará de você. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo.